vim compartilhar com você um pouco das minhas histórias com as constelações familiares. Em 2012 eu estava na empresa onde eu trabalhava e uma chefe minha chegou e falou assim, fui numa vivência. E eu sempre fui muito curiosa, né? Muito curiosa. E eu nunca tive assim, isso é bom, isso é ruim, isso é mal, isso é... Não. Mas ela falou e eu falei, que é isso, vivência? Eu não tinha ideia do que era, nem ela sabia explicar direito. Mas ela disse assim, eu tava lá e aí minha mãe levantou, meu pai levantou, aí a minha avó, aí eu fiquei olhando, falei, mas sua família toda foi pra esse negócio de vivência? Aí ela falou assim, não. Aí eu, ai meu Deus, isso é espiritismo. Aí ela, não, também não é. Eu falei, não é possível. Como que você tem um monte de gente que aparece lá e nunca foi? Estranho isso demais. E aí a gente combinou de eu ir pra eu ver, pra eu avaliar, sem saber nada, pra avaliar o que é esse tal de vivência. Só que a pessoa morreu. Ó, a outra, uma vez por mês ela via Niterói e fazia a bendita da vivência. E ela morre. Falei, não, mas eles vão mandar outro. Vão mandar outro e eu quero conhecer esse outro. E não mandaram esse outro. E aí, fiquei com aquilo, como pode um negócio que levanta a mãe, levanta a avó, levanta... E ninguém tava lá. Coisa esquisita. Falei, não é possível. E aí, eu fui pra livraria. Eu sempre tive o hábito de ir para a livraria. Ficar desfolhando na livraria, lendo. E de repente, eu trago pra casa ou não trago pra casa. E eu achei esse livro aqui, Ordens do Amor. Ó, Ordem do Amor. E aí eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu falei, eu acho que é aquilo que ela tava falando. E junto à Ordem do Amor tinha a Simetria Oculta do Amor. Falei, não, mas eu não vou levar não. Eu vou ficar com esse aqui e aí eu vou ler. E aí eu li e eu falei, cara, é isso aqui. O que aconteceu comigo nesse período? Eu comecei a ler e aplicar na minha vida as leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e ordem. E comecei a ir para o meu lugar de filha mais nova. Comecei a olhar para minha mãe como mãe. A minha mãe tinha tido um transtorno psicótico e eu tive que assumir como filha, como cuidado, como levar, como não sei o que, como dar bronca, como senta aqui, como... E aí eu fiquei nesse lugar, entende? E com esse livro eu falei assim, ó, cuidei da minha mãe, hoje ela já tá reabilitada, eu não tenho que falar com ela como se ela fosse minha mãe. Minha filha, peraí que deixa eu devolver minha mãe pra minha mãe. E eu fui aplicando os saberes. Ainda achava diferente. E aí, li esse aqui. Nessa história de curiosidade, de mergulho, de ver, de pesquisar, eu fui fazendo outras formações. Na verdade, eu fiz 9 formações e diversos workshops com professores que vieram ao Brasil, porque como é da Alemanha, México, eu tive a oportunidade de estudar com algumas pessoas. Conheci a professora Brigitte e agora sou especialista no trabalho do trauma pela IOPT. Esse psiquiatra aqui, o Franz Ruppert, ele conhece as constelações, caminha muito tempo com as constelações. Ele é psicólogo, não é psiquiatra, psicólogo. Ele vem e fala, ok, mas eu estudei tantas coisas da área, tantas coisas sobre mente humana, tantas coisas sobre fisiologia, E ele é professor de faculdade de psicologia, ele é psicodramatista, e ele começa a olhar diferente. Ok, tem uma técnica, mas a gente trabalha com a constelação do eu. Quem sou eu na sociedade traumatizada? Quem sou eu no corte da simbiose com a minha mãe? Então, eu fiz essa formação e uso essa prática, essa técnica, já que eu sou especialista em trauma nessa técnica, no meu consultório. E hoje, a gente tá aí nas associações, eu faço parte de uma associação em constelação familiar, e a gente tá com essa obra-prima aqui maravilhosa, que é para falar desse grupo que está, sim, trazendo evidências científicas para a prática. Agora deixa eu te contar algo. Nesse caminho de 2012 para cá, eu fiz formação em psicodrama, eu fiz formação em PNL, eu fiz formação em psicanálise, eu fiz formação em hipnose, eu fui terapia de família, eu sou terapeuta de família por formação e pós-graduação.
E quando as pessoas falam, eu não gosto da constelação, eu falo, por que você não gosta? Se tá tudo aí com outro nome. Realmente, nessas pesquisas e buscas e formações, e as formações que eu fiz, não foi formação de um final de semana, não. Foi formação anual, tá? Formação grande, formação completa, formação intensa, pra gente ler os livros, pra gente viver a experiência, porque na constelação, como na psicanálise, a gente não se forma sem passar pelo processo, porque entende-se que para eu atender alguém eu tenha que ter bebido daquela água. Então, a gente trabalha com bases científicas, estamos lutando aqui no Brasil para trazer, embora o Ministério da Saúde, né, já colocou lá como matéria, o MEC já autorizou formações reconhecidas por ele e também pós-graduação no Brasil, nós estamos lutando pela cientificidade. É assim que tudo começou. Freud começou lutando pela cientificidade, né? Os outros também, a Marsha Linehan, que eu sou terapeuta DBT, ela também lutou, inclusive ela nem podia dizer que ela era paciente suicida, porque senão as verbas da pesquisa seriam cortadas. Assim se faz pesquisa. E a gente está pesquisando e lutando, trazendo conteúdo, sabendo como é, aplicando no consultório, vendo a transformação na vida das pessoas para que a gente possa validar algo. Agora, deixa eu te contar algo que eu acho lindo, tá? Bert Hellinger, ele foi professor, né? Mas ele é padre, ele foi pra guerra, o irmão dele morre na guerra, e quando ele volta da guerra, a mãe dele olha, eu pensei que fosse fulano. E ele teve que fazer uma constelação lá na frente, porque ele ficou agarrado nessa fala da mãe. A mãe preferia que o irmão voltasse no lugar dele. Olha isso. Acontece com todo mundo, até com o Bert Hellinger. Mas Bert Hellinger, ele vai para a África. E quando ele vai para a África, ele começa a observar os nativos, porque ele era padre, e ele iria ser constituído num povo. Não foi igual ao Brasil, não, que a gente saiu matando todo mundo, botando roupa em todo mundo. Não foi assim, não. Tem um santo aqui, adora esse santo. Foi assim, não. Eles foram para lá, eles observavam, eles olhavam, eles aprendiam com o povo. E o Bert Hellinger aprendeu muito. E olha o que ele fala. Primeiramente, falando dos nativos africanos. Primeiramente, o respeito que eles mostravam pelos seus pais. Ele ficou impressionado. Isso me impressionou muito. Também a segurança com que as mães lidavam com os filhos era impressionante. Dificuldades com os filhos é algo que não conhecem. Sim, simplesmente sabem do que as crianças precisam. As mães eram sempre dedicadas. Outra coisa que tomei de lá foi o respeito diante do próximo. Lá, cada um pode preservar sua reputação. Impressionou-me também como tomava suas decisões em assembleias comunitárias. Trocavam ideias entre si com muita vivacidade, pelo tempo que fosse necessário, até que chegassem a uma solução. Essa forma de vivência também me marcou. Aí ele usa a palavra vivência, ok? Olha aqui, as constelações, elas nada mais são do que encontros de amor em círculo, para que a gente consiga resolver os nossos conflitos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma constelação, mas eu vou te falar, participe. Vou colocar aqui a data, para você vir, participar, se conhecer, reparar. E outra coisa que é lindo, desde 2012, eu fiz 27 constelações, porque constelação a gente não fica fazendo o tempo todo, não. Mas eu participei de muitas. Eu não sei precisar quantas constelações eu participei, de vários métodos diferentes, de vários profissionais diferentes. E isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu professor Fernando. Ele falou assim, você precisa ver o máximo, professor Fernando Freitas, o máximo de constelação que você puder, e você vai adotando o seu estilo. Nós temos leis básicas. Ele coloca uma lei: pertencimento, hierarquia e ordem. Dr. Fernando coloca
tempo e espaço. Ter lógica do presente, do passado e do futuro. Porque se eu estou no meu adulto, eu vou olhar para o que está acontecendo agora e eu vou entender. Passado, presente, futuro. Se eu estou na minha criança, eu fico embolada. Eu não sei quem sou. Eu só tô lá. E a professora Brigitte, que ela traz o assente. Nós precisamos assentir, em vez de reagir, em vez de rebater, em vez de se encolher. Estar no presente é estar no adulto. E as práticas das constelações, elas fazem isso. E olha o que ele fala. Sentavam, não tinham conflito com os filhos, se reviam no relacionamento amoroso, se olhavam nos olhos, resolviam as coisas em assembleia, sem aquela pressa. Como é que é? Reunião de condomínio de rico aqui, ó. Uá! Meu Deus do céu. E a gente fala que isso é civilização. Olha o que o Bert está trazendo pra gente. A oportunidade de resgatar a nossa essência humana. Porque toda vez que a gente entra num lugar de ansiedade e raiva e querer matar o outro, a gente está saindo da humanização. Existem duas leis básicas na vida: autopreservação e preservação da espécie. Toda vez que a gente não está se autopreservando, não preservando a nossa espécie. E a constelação é isso, a gente vai trabalhar com leis. Leis que foram já colocadas. Bert não inventou nada. Ele foi colocado, mas ele observou e trouxe o saber. Entende? Outra coisa, eu fiz formação em vigília, fiz formação em terapia de família e pós-graduação em terapia de família. A primeira pessoa que fez uma constelação na vida foi a Virginia Satir. Ela estava fazendo uma terapia de família com os membros da família. Um familiar faltou, ela colocou um representante no lugar. E esse representante sentiu o que o outro sentia, vivenciou como o outro vivenciava e trouxe solução para a família. Então, o que o Bert fez? Vamos trazer isso aqui, contextualizar para curar. É uma linguagem de amor, uma linguagem de vida. Bert diz que vida é amor. Venha amar. Faça a sua constelação. Como eu venci os meus preconceitos, mas eu sempre fui a pessoa da pesquisa, eu não gostei, não fez sentido pra mim, peraí que eu vou pesquisar. Porque se tem tanta gente fazendo, não é possível que... Mas deixa eu te contar outra coisa também. Eu não fiz formação com ninguém desse marketing selvagem, tá? Eu fiz formação com pessoas que estavam numa linguagem de amor com a vida, e a maioria deles, ó, Brigitte estudou há muito tempo com ele, Fernando Freitas estava na primeira turma do Brasil, a Lúcia, que foi uma professora que eu estudei, a Cristina Laguno, que é uma professora de fora, o Steakhouse. Gente, olha só. Essa pessoa aqui, essa pessoa não existe não, essa pessoa é anjo. Como ele é sensível, como ele sustenta o silêncio com afeto, como os encontros com ele, ver ele trabalhar já te transforma. Sensacional. Então, o que acontece? Eu vim da psicologia, sou psicóloga, né? E às vezes o povo fala demais e não mostra nada. Como eu já falei aqui, ficar lendo slide, eu sei ler. Eu li tudo isso aqui e leio muito mais se tiver. Porque eu gosto de ler, meu hobby é a leitura. Agora, ver fazer, ver aplicar, ver amar, eu aprendi, inclusive chorar, me deixar dissolver através das constelações familiares. Tantos traumas que eu tinha, tantos pesos que eu carregava nesses encontros de amor, uma linguagem de amor para a vida, eu pude aprender a ser humana novamente. Então, convido você a conhecer as constelações familiares, que é muito amor envolvido. Vou falar mais disso aqui para você ter consciência, ciência, e estamos lutando lá, associada à instituição que está lutando pela ciência, pela cientificação da constelação, para que a gente até regule no Brasil. Quem é que vai trabalhar com isso? Os meus professores foram psicólogos, psiquiatras, juízes, né? Estudei com juízes sobre IOPT, sobre a constelação sistêmica, né, do direito, mas que a gente possa procurar profissionais sérios, gabaritados e capacitados, para a gente poder fazer um trabalho ético, sério, técnico e que traga transformação para nossa vida.
Beijo grande pra você. Espero que essa live te ajude a transformar sua mentalidade sobre a constelação. Beijo grande e até qualquer momento desse.